Curiosidades que provavelmente você não sabia. Qual dessas você consegue responder? Se Deus está em todo lugar, por que as pessoas olham para cima para falar com Ele? Pai nosso que estais no céu. Representações artísticas, como as que existem nas igrejas, retratam um céu, morada de Deus. Mas de acordo com a plataforma católica Aletheia, o céu de Deus não é propriamente um lugar físico, já que Deus não está restrito a um espaço, como nós. Deus é onipresente por seu poder e conhecimento. E se as pessoas olham para o céu quando rezam, é por força do hábito ou por uma questão simbólica? Por que o quadro negro é verde? Hoje em dia as pessoas usam mais a palavra lousa. Mas ainda se fala em quadro negro. Por quê? Porque antigamente eles eram feitos de ardósia preta. Com o passar do tempo, passaram-se a usar outros materiais para a fabricação da lousa. Ao que tudo indica, o verde tornou-se popular por ser mais agradável para as vistas. O preto foi embora, mas o nome ficou. Se as pessoas vieram dos macacos, por que ainda existem macacos? Na verdade, a pergunta está errada. Nós não viemos ou evoluímos dos macacos, como se pensa, mas nós, seres humanos, e as espécies de macacos atuais evoluímos de um mesmo ancestral. Ou seja, os chimpanzés e os gorilas também passaram por um processo de evolução que aconteceu paralelamente ao nosso. Por que canteiros de avenidas têm esse nome se não ficam nos cantos? Canteiro. A verdade é que as palavras canto e o canteiro, apesar de serem parecidas, não têm nada a ver uma com a outra. Canto vem do latim cantus, borda, ou cantus, aresta. Já canteiro, também latina, vem de canterius, um espaço de terreno onde geralmente se plantam flores. Há também o canteiro de obras. Mas não há nenhuma exigência que o canteiro esteja na borda ou na aresta de nenhum lugar. O que veio primeiro, a cor laranja ou a fruta? Resposta: a fruta. O nome vem do sânscrito, naranga, e já designava a fruta há milhares de anos. Para os árabes, virou naranja. Devido à forte influência árabe na Península Ibérica, espanhóis passaram a chamar a fruta de naranja, portugueses de laranja. Só depois que a cor veio a ser chamada assim. Por que bocejar é contagioso? Sim, bocejar contagia. Todo mundo já viveu isso. O que se sabe é que a imitação de estímulos, incluindo o bocejo, tem a ver com uma parte do cérebro chamada córtex motor primário. Outra teoria afirma que a imitação seria uma manifestação de empatia, associada ao vínculo social e não a uma imitação involuntária vinculada ao funcionamento do cérebro. Se estamos limpos depois do banho, por que lavamos a toalha de tempos em tempos? Algumas pessoas lavam sua toalha semanalmente. Outras em menos tempo do que isso. O problema está nos fungos que se reproduzem com a umidade. E fungos podem provocar crises alérgicas, micoses, além do mau cheiro. Por isso é tão importante deixar a toalha secando após o banho em ambiente bem ventilado. Por que os kamikazes usavam capacete? Ora, se a missão era suicida, não faz sentido o piloto usar capacete, não é mesmo? A teoria mais usada é a que diz que o uso de capacete seria uma medida de proteção caso o objetivo não fosse atingido. Coisa estranha, né? Por que o avião não é feito do mesmo material da caixa preta? Ora, se a caixa preta é tão resistente, por que não fazer o avião todo como uma grande caixa preta? Um avião como o Boeing 787, cuja fuselagem é feita de materiais compostos, como a fibra de carbono, seria cerca 5 vezes mais pesado caso fosse feito de aço inoxidável e titânio, materiais de que são feitas as caixas pretas. Isso inviabilizaria qualquer voo. Por que os gatos ronronam? Ronronar é uma coisa tão estranha que existe até uma palavra exclusiva para isso. Sabemos que geralmente os felinos emitem esse som quando estão satisfeitos ou felizes, mas há casos em que os gatos ronronam por medo. Será uma forma de comunicação?
Uma maneira de chamar a atenção? Ainda não há respostas definitivas sobre o porquê disso acontecer. Por que as gotas de chuva não machucam as pessoas ou não estragam o local aonde caem? Devido à forma oval de suas gotículas, a força de atrito é aumentada na atmosfera, impedindo que elas ultrapassem uma velocidade limite. Por isso, a velocidade com que elas chegam à superfície não passa de 8 a 10 km por hora, não importando de que altura ela caia. Trens de ferro de alta potência. Recentemente foram desenvolvidas também locomotivas com turbinas a gás e com elas chegamos aos trens de alta velocidade, capazes de atingir os 300, 400 e mais quilômetros por hora. A França foi o maior impulsionador deste tipo de trem, com o seu TGV Trem Grand Vitesse. Em 23 de setembro de 1981 foi inaugurado o primeiro traço da linha Paris-Lyon. Em 3 de março de 2007 um TGV passou a atingir os 574,8 km por hora na nova linha Paris-Estrasburgo, batendo o antigo recorde de velocidade ferroviário que era de 515 km por hora. Em 1993 foi inaugurada a linha que une Paris à Bélgica, Holanda, Alemanha e ao Reino Unido através do Túnel da Mancha. A origem da palavra money. Lá na Roma antiga, as moedas eram confeccionadas no templo de Juno Moneta. Em resumo, Juno Moneta era um epíteto da deusa que representava as mulheres e o casamento na mitologia romana. Corresponde à deusa Hera, dos gregos. Dessa forma, a palavra money, dinheiro em português, deriva de moneta. Você sabia disso? Teoria do Big Bang pelo Papa. A teoria do Big Bang foi concebida por um padre católico. Todo mundo riu dele. Ah, católicos bobos, sempre achando que o universo teve um começo. Além de sacerdote, ele era físico. O Papa Francisco não disse nenhuma novidade quando afirmou, recentemente, que a Igreja Católica aceita a evolução. Faz muitas décadas que a Igreja reconhece o fato evolutivo e o considera compatível com um Deus Criador. O que a Igreja não reconhece é que todo o universo tenha surgido por obra do mero acaso e sem nenhuma finalidade. A declaração do Papa Francisco, no entanto, foi divulgada como grande novidade por certa parcela da mídia. Você sabe como se formam as cachoeiras? Se a gente falar de uma forma direta, a cachoeira se forma quando, de repente, o caminho do rio chega ao fim e ele cai. Essas quedas se formam quando as águas de um rio correm sobre uma área rochosa que, de repente, encontra um desnível, como se fosse um buraco em seu caminho. Esses desníveis podem surgir por causa do desgaste causado pela água em rochas pouco resistentes, ou ser apenas uma característica do solo do local. Como as águas do rio não podem simplesmente parar diante do buraco, acabam despencando na vertical. Então, surge a queda de água, que pode ser pequena ou enorme e ter muito ou pouco volume de água. Por que grandes cidades são chamadas de metrópoles? As metrópoles são grandes cidades que têm grande poder de influência econômica sobre outras cidades que se encontram relativamente próximas. Essas cidades, geralmente, possuem uma população superior a 1 milhão de habitantes e oferecem uma grande variedade de mercadorias para consumo e serviços. As árvores são estudadas há mais de 10 mil anos. Os primeiros estudos sobre as plantas na verdade começaram na era do Paleolítico com os seres humanos primitivos, embora tenha sido uma investigação rudimentar, como identificar a importância das árvores para a sobrevivência humana, frutos comestíveis e possibilidades de uso e conexão com a vegetação. Na Europa medieval, boa parte desses estudos foram levados para o segundo plano pela importância das pesquisas acerca das propriedades medicinais, consideradas mais relevantes na época para o interesse público. Hoje, há diversos cursos que estudam especificamente as árvores ou abordam o tema em sua formação, como a biologia, a ecologia, ciências ambientais, engenharia florestal, entre outros. Meninos e meninas, estamos chegando ao fim de mais um vídeo do nosso canal Estudantes Ação. Este conteúdo fez sentido para você? Se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem com os amigos. Aproveitem e assistam nossos outros vídeos e os curtas-metragens gravados por nossos estudantes.
Um grande abraço do professor Carlos Ribeiro e até a próxima!